Olá, tudo bem? Essa é uma aula de filosofia para o ensino médio, para a primeira série do ensino médio do estado de São Paulo. O tema da nossa aula de hoje é por que é importante estudar filosofia, ou melhor, por que é preciso estudar filosofia. Vamos abordar esse tema por meio de uma abordagem histórica. Vamos pensar, por exemplo, naquele que a gente tem como o primeiro filósofo do pensamento ocidental, que é Tales de Mileto. Antes da filosofia, o mundo era explicado por meio de narrativas míticas. A mitologia tinha essa grande função de pensar o mundo, de explicar o mundo, na verdade. Não exatamente pensar o mundo de maneira crítica, mas de explicar o mundo. Explicação você pode fazer de diversas formas, de diversas maneiras. Não necessariamente precisa ser uma explicação racional para as coisas. A racionalidade não é a única maneira de explicar o mundo, as coisas. Por exemplo, a música, ela é um tipo de explicação de determinada coisa. É uma maneira de pensar determinado assunto, determinada questão. Por exemplo, a tristeza, a alegria, a música pode explicar. Mas, então, antes da existência da filosofia, o homem explicava as coisas de maneira diferente, de uma maneira não racional. E por que a filosofia passou a existir? Até onde a gente sabe, porque o homem começou a querer buscar respostas, buscar explicações para determinadas questões. E uma das questões que primeiramente o homem desejou buscar respostas foi exatamente para a existência de todas as coisas. E o primeiro filósofo que a gente tem notícia é Tales de Mileto, e Tales começou a se perguntar como que era possível a existência, por exemplo, do cosmo, a existência da física, da physis. E o cosmo, a gente sabe o que é. O que é o cosmo? O cosmo é o conjunto complexo de tudo que pode existir. O homem, o mundo, a terra, o sol, a lua, todas as estrelas, enfim. Tudo é o cosmo. Cabe dentro do cosmo. Então Tales começou a querer saber como que é possível, por exemplo, a existência de uma árvore, a existência daquele rio, a existência do peixe, a existência dos seres humanos ao seu redor, ao seu entorno. Tales começou a discutir isso consigo mesmo. Essa discussão de Tales, esse diálogo de Tales com ele mesmo e com os seus discípulos também, foi o início do pensamento racional. Foi o início do pensamento também científico, porque Tales deixa um legado para a ciência, não essa ciência atual, essa ciência moderna, que, por exemplo, a ciência que precisa mostrar resultados e, para isso, precisa fazer experimentos.
A ciência do laboratório, essa ciência não. Mas a ciência, por exemplo, de tentar responder o porquê, aí Tales tem um legado, né? Porque justamente ele faz isso. Porque justamente ele vai buscar respostas para a existência do mundo, das coisas, de todas as coisas, né? Uma das respostas que ele dá tem a ver com a água. Ele acredita que a água é a mãe de todas as coisas, né? É a explicação para todas as coisas. Talvez porque a água seja um elemento que compõe basicamente tudo, né? Nós, seres humanos, somos compostos pela água, acredito que mais de 70%, ou menos um pouco, ou mais, enfim. Mas a água está presente no nosso corpo, assim como está presente na matéria de uma árvore, enfim, em tudo praticamente a água ela reside, né? Talvez por isso Tales tenha dito que a água é o ser que origina tudo, né? Talvez por essa questão que a água ela é importante, talvez por isso Tales tenha dito que ela é a mãe de todas as coisas. Ora, essa questão e tudo o mais que Tales pesquisou, estudou, tudo isso vai ser fundante para a ciência e para o pensamento humano, de um modo geral, né? Então veja, de alguma maneira, a nossa formação, você aí que está assistindo essa aula, de alguma maneira nós somos resultados disso, né? Porque nós também queremos saber o porquê de todas as coisas. E eu só estou falando de Tales, mas tem também Anaximandro, tem Anaxímenes, enfim, teve todos aqueles pré-socráticos que se preocuparam com a origem de todas as coisas, né? Teve Heráclito, Parmênides. Então tudo isso, todas essas investigações fundaram o pensamento humano, né? Por exemplo, você tem Platão. Platão já é um filósofo pós-socrático. Ele já começa a discutir, por exemplo, a questão da ética, ele já começa a discutir a questão da natureza humana, né? Ele já deixa de lado essa investigação sobre a origem de todas as coisas, né? Ele já avança. Mas, veja bem, só para dar um exemplo de como que esses primeiros filósofos, esses primeiros pensadores foram importantes para todo o pensamento ocidental. Veja, Platão, que já é um filósofo mais sofisticado do que Tales de Mileto e os pré-socráticos, quase todos, ele, no entanto, vai se valer dos pensamentos de Heráclito e de Parmênides para discutir a questão da natureza humana, a questão da alma, a questão do corpo, né? Bebendo na fonte do conhecimento de Heráclito e de Parmênides que Platão, o grande Platão, vai pensar a sua filosofia, vai sistematizar o seu pensamento. Então, veja, qual é a importância dessa filosofia primeira, né, de Tales de Mileto? É justamente ajudar a configurar a história do pensamento ocidental, do qual eu, que estou falando aqui, e você que está aí me assistindo, somos todos herdeiros, né? Então veja, por que estudar filosofia? No mínimo,
para conhecer de onde nós viemos, para conhecer quem somos nós. Ou você não acha importante saber de onde você veio? Por que você pensa do jeito que você pensa? Ah, mas eu sou um estudante da primeira série do ensino médio e eu não sou filósofo. Então eu não sou herdeiro de Tales de Mileto. Não, você é herdeiro sim de Tales de Mileto. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você vai à feira comprar um alface, você faz várias perguntas, né? Você faz várias indagações, questionamentos. E você, quando vai fazer qualquer coisa, quando você está em sala de aula, você pergunta para o professor, né? Se você estivesse aqui agora comigo, nessa sala, eu tenho certeza que você já teria feito para mim várias perguntas. Isso é a nossa origem intelectual. Isso é a nossa origem humana, humanística, né? E a filosofia tem essa importância maior na história da humanidade. Porque, aliás, tem uma coisa muito interessante para se dizer aqui. Por que a filosofia tem a fama de ser a mãe de todas as ciências, ou de ser a mãe da ciência, ou a mãe de todo o saber humano? Por conta disso. Porque é por meio do pensamento humano, é por meio da filosofia, que a humanidade vai começar a criar várias áreas do saber humano, né? Claro que depois essas várias áreas do saber humano vai se desgarrar da filosofia, vai ter as suas autonomias, é verdade. E ainda bem que é assim, né? Mas todos nós somos herdeiros da filosofia. Todos nós somos originários da filosofia, né? Então, eu e você, temos um cordão umbilical originário no pensamento filosófico, a começar de Tales de Mileto, que é o primeiro filósofo. Então, a pergunta inicial dessa aula, por que é importante estudar filosofia, ou para que é importante estudar filosofia, reside nisso, que nós, no mínimo nisso, que nós somos herdeiros da filosofia, nós somos embriões da filosofia, né? Quando a questão é conhecimento, é pensamento, tá? Por conta de tudo isso. E essa questão de ser embrião da filosofia, de termos o nosso cordão umbilical na filosofia, isso é muito importante. Isso é fundamental. Porque sem isso, sem essa questão de cordão umbilical entre eu e a filosofia, entre você e a filosofia, sem isso, você não se torna um ser humano completo. Eu sinto muito em dizer, mas você não se torna um ser humano completo, né? Então, a questão é, nós temos um cordão umbilical com a filosofia e é por isso que eu tenho que estudar a filosofia. Né? Platão já diz no seu pensamento que uma vida sem pesquisa, sem filosofar, não é uma boa vida. E o que eu deixo aqui como tarefa, como lição para essa aula, que você vai desenvolver no Google Sala de Aula? É dizer, dizer como que você entendeu isso em no máximo 7 linhas. No máximo 7 linhas, não é uma redação propriamente dita, é apenas um texto pequeno, tá? De no máximo 7 linhas, você responde, deixa que eu vou ler com muito carinho. E no mais, eu quero que você se cuide,